Olá, bem-vindos ao nosso podcast de número 3. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial. Ela é minha sobrinha. Ela é formada em Direito pela Universidade de Fortaleza. Fez uma especialização na Espanha em Criminologia. Seguiu com mestrado também na área de Criminologia pela Universidade do Porto. Ela é sobralense, luso-brasileira. Se comunica super bem. E ama o Del Rio. Bem-vinda, Uli! Obrigada, gente. Muito obrigada pelas palavras também. E pelo Del Rio. Faltou o Del Rio aqui, né? Pois. Era pra ser, Já faltou o Del Rio. Ai, que gafe! Desculpa a falha. Não, tudo bem. Da próxima a gente faz. Uli, fala um pouco pra gente como é que foi a sua infância, que você que nasceu aqui em Sobral, como é que foi a sua infância, um pouco desse período até você mudar pra Fortaleza aí na fase de faculdade. Pronto. Eu sou daqui de Sobral. Embora tenha ido muito novinha para Fortaleza, acho que eu fui mais ou menos ali com uns 2 anos, nós sempre vínhamos para Sobral, porque toda a minha família é daqui de Sobral. Mas nesse período acabou que a minha mãe decidiu que a gente fosse mesmo para Fortaleza, para estudar por lá, mas nós nunca deixamos de vir a Sobral. Então, eu sou uma imigrante hoje em dia, porque moro em Portugal, mas sempre fui também uma imigrante em Fortaleza, porque meu canto mesmo é aqui em Sobral. Então as férias eram sempre determinantes de sempre julho, começou julho, férias de julho, era sempre vir pra cá e final do ano igual. Então era sempre remetia à casa dos meus avós, muito Del Rio, muito sorvete, e foi sempre assim. Sobral tem mesmo essa imagem de afetividade pra mim, e não é diferente hoje em dia, porque se eu moro em Portugal e quando eu venho pra cá não é em Fortaleza que eu fico, é mesmo pra Sobral que eu sempre venho, como agora. Sobral. E julho. Sobral é o seu cantinho, né? É o meu cantinho, é mesmo meu cantinho. Yuri, eu queria saber, assim, nós queríamos saber, você foi pra Fortaleza, fez Direito na Unifor e ficou um tempo fazendo um estágio em Criminologia na Espanha. Eu queria saber um pouquinho assim, o que te levou a fazer o Direito e como que esse tempo que você ficou na Espanha influenciou a sua carreira? Sim, totalmente. Eu consigo ver muito claro assim, por que eu fiz a Criminologia, por que eu cheguei ali. Mas a situação do Direito também, naquela altura de vestibular, ali nós também somos muito novos, né? Então, para decidir é muito, enfim. Acabei indo pro Direito, minha avó dizia que eu era muito argumentativa, que eu sempre tinha qualquer coisa para dizer, para contestar. E acabei indo para a faculdade, fiz Direito. Sem saber o que eu estava fazendo, acabei indo. E acaba que no Direito você tem de passar por várias zonas diferentes. Pronto, um clínico geral, não é assim? E mais ou menos do meio para o fim da faculdade, nós tínhamos a disciplina optativa de Criminologia, mas era mais uma disciplina, como já falei, optativa, e uma vez por semana ou online. Mas nessa época a Unifor tinha um programa de mobilidade acadêmica para a Espanha. E eu acabei escolhendo ir para passar 6 meses estudando na Espanha. E por incrível que pareça, todas as minhas disciplinas que eu escolhi para cursar na Universidade de Salamanca foram da graduação de Criminologia, porque lá existe o grado que eles chamam. Em Portugal é licenciatura e aqui é o bacharel, né? E lá existia mesmo um grado em Criminologia. E eu, caramba, por coincidência eu acabei chegando mesmo ali no âmbito da Criminologia. Não escolhi nada de direito empresarial ou qualquer coisa, direito civil, enfim. Então essa coisa da ciência social sempre me puxou um bocadinho mais. E pronto, fiz os 6 meses de mobilidade acadêmica e sempre com vínculo da Unifor. Ali tinha sempre a Unifor em comunicação com a Universidade de Salamanca, enfim, e pronto, voltei. No que eu voltei, me amarrei um pouco mais essa coisa do crime, né? Fiz a minha monografia também no âmbito criminal, fiz estágio em presídios ali nos 6 meses finais da faculdade e pronto, terminei. No que eu terminei, eu trabalhei como assessora de uma promotoria criminal, mais uma vez o criminal me puxando, mas também pensei muito no âmbito do mestrado. Como eu já tinha morado em Salamanca e como assim, eu sou muito da minha terra, da minha família, essa coisa sempre de voltar para Sobral, então eu sempre dizia que eu nunca ia morar fora.
Morei na Espanha e morei de novo e continuo morando, porque eu ia só para Portugal, só para o mestrado e acabei ficando e não sei se eu vou, se eu volto, enfim. Pois até no mestrado, né? Isso. A gente queria que você falasse um pouquinho. Assim, em que momento, né, que já pulando aqui para o mestrado, que você concluiu e que você decidiu tomar essa decisão, vou ficar por lá, né, e não voltar para o Brasil. Isso. Até eu chegar no mestrado... Mas espera aí, o mestrado não foi na Espanha, né? O mestrado exato. Em Portugal, exato. Também em criminologia. Também em criminologia. E aí, quando eu terminei a faculdade, na verdade, como eu já tinha morado na Espanha, eu tinha mesmo essa vontade de conhecer um pouco mais sobre a criminologia em si. E eu pesquisei sobre mestrados em criminologia. E eu estava nessa iminência de me formar. Até me candidatei para um mesmo na Espanha, mas não passei porque eu ainda não tinha, não tinha a colação de grau ainda, não tinha assinado. Então, a faculdade ainda não tinha entendido que eu era bacharel em Direito. E aí acabei que apliquei para Portugal. Nesse meio tempo que eu apliquei para Portugal foi quando meu visto demorou um pouco para sair, que demora mais ou menos 90 dias para sair, eu não consegui chegar para o ano letivo, que o ano letivo lá é de setembro a outubro. E aí foi quando eu comecei a trabalhar na promotoria criminal, porque eu estagiava numa vara criminal. Em Fortaleza. Em Fortaleza, tudo em Fortaleza. E aí depois eu trabalhei como assessora de uma promotoria criminal, como cargo de confiança, fui indicada, mas mesmo por tempo determinado, porque eu já tinha aplicado para ir para o mestrado, mas eu tive que esperar o outro semestre começar, porque o visto não saiu a tempo. Eu estava muito agoniada, eu terminei a faculdade, já apliquei, então o coerente é que eu tivesse esperado talvez mais um ano, mas não, foi tudo talvez como tinha de ser, né? E aí pronto, fiquei muito seduzida, porque eu passei 6 meses trabalhando na promotoria em ficar ou ir, porque eu estava num trabalho que eu estava gostando muito e recém-formada, um cargo de confiança, então assim, e era na área do crime, pronto. Mas acabou que em janeiro de 2018 eu fui. E era só pro mestrado. E aí foi quando, mais uma vez, em julho, eu vim para Sobral de férias, e julho de 2018, e voltei arrasada, porque, meu Deus, como é que eu invento de fazer uma coisa tão longe, toda a minha família, todo mundo parou tudo para me ver. Mas com o tempo as coisas foram, eu comecei a ver sentido nisso. Eu tinha como ter feito, na verdade, esse mestrado meio que à distância. Tinha um programa que nós conseguíamos fazer durante o período de férias lá em Portugal. Então nós íamos o julho todo, o dezembro todo, muita disciplina, muita... intensivão. Mas aí eu tentei colocar numa balança entre ficar lá, morar lá, viver da cultura, conhecer outras pessoas, conhecer mesmo o ambiente acadêmico português. Então, valeu a pena, de fato valeu a pena. E aí, Bruna, eu fui ficando. Eu voltei, fiquei muito mal em julho, assim, julho de 18, o que eu inventei? Voltei porque eu tinha um compromisso, eu não ia embora sem terminar o mestrado. E aí, voltei. E foi quando mais ou menos ali do meio para o fim do mestrado, do meio não, né? No meio, né? Que foi a coleta de dados da minha dissertação, que eu falei sobre tráfico de seres humanos. E aí, mas a minha coleta foi aqui, minha coleta da minha dissertação foi aqui no Brasil. E eu fiz a coleta, entrevistei quem eu tinha de entrevistar, voltei ali em 2020 super, nossa, vou terminar, bum, pandemia. E aí adiou um pouquinho era para eu terminar no meio de julho, no meio do ano de 2020, mas acabou que eu terminei só em dezembro. Então foi um período um pouco esquisito para todo mundo, né? Então eu não sabia se eu voltava, se eu ficava. E as coisas foram acontecendo e eu fiquei. E aí hoje eu sou advogada lá. Você foi para Cidade do Porto. Isso, a cidade do Porto. Seu mestrado foi na Universidade do Porto. Escola de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. E esse processo para a inscrição do mestrado, como você fez esse processo? Foi fácil? O que é que precisou? Acho que seria interessante quem estiver assistindo tiver interesse. Claro. Naquela época eu fiz basicamente tudo sozinha, né? Hoje, inclusive, é um dos serviços que eu ofereço. Essa assessoria na aplicação de vistos para quem pretende trabalhar, pessoas que são aposentados, que podem morar em Portugal ou estudar, procurar trabalho.
Nessa época, como eu falei, eu tinha acabado de me formar. E na época, na faculdade, eles não tinham o que eles chamam de seriação, que é dos candidatos, seriação dos candidatos. Não existia essa seriação dos candidatos internacionais, eles faziam tudo misturado. Só que os alunos internacionais, independente de onde, se não seja ali do espaço Schengen da Europa, precisam de visto para ir. Então, eu precisava ter esse tempo hábil para conseguir me programar, ter o visto e conseguir chegar em Portugal em setembro e outubro. Não foi o que aconteceu comigo. Então, por um momento, eu fiquei muito agoniada naquela época, porque a universidade não me respondia, eu não sabia se ia dar certo, e foi tudo mesmo pesquisando, entrando em contato com o consulado, porque tinha um vice-consulado em Fortaleza na altura de Portugal, então uma morosidade, sem saber se dá certo, qual era a documentação correta, eu não trabalho, quer dizer, quando eu apliquei para o visto, eu não trabalhava, porque eu tinha acabado de me formar. Então, quem ia ser meu dependente, de quem eu seria dependente financeiro, qual era a documentação, onde é que eu ia morar, assim, sozinha, não conhecia ninguém. Então, foi um pouco limitado para mim naquela época, mas eu lembro que alguns colegas tinham um grupo de Facebook, aí foi eu perdi isso, assim. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais, nossa, até porque em Portugal as pessoas usam muito o Facebook. E aí já tinha lá mestrado, o ano, as pessoas já estavam conversando sobre isso, inclusive os estudantes internacionais. E eu nem pensei sobre isso. Então eu posso ter perdido um pouco, porque no sentido de organização mesmo, de contato com a faculdade. E como que você orientaria as pessoas hoje? Estou interessada em fazer um mestrado em Portugal. Quais são os passos? Eu acho que você, primeiro, qual é o mestrado e qual é a zona qual é a sua ideia? E mesmo entender se você está disposto também a emigrar. Porque, como eu falei, eu poderia ter feito só o mestrado, que eu ia lá durante os meses de férias, tinha aula que a galera tem durante o semestre todo, teria aula no período de férias, assim, prova, Mas não, você vai de fato imigrar. Então, eu escolhi não só fazer o mestrado, e sim imigrar. Então, você está disposto a isso? Porque a gente tem que ter uma consciência de que a gente está partindo do zero. Eu tenho que tirar o CPF de lá, eu tenho que abrir uma conta lá, que a gente nascer de novo. Aqui eu já tenho minha conta, eu já tenho meu CPF, meus pais já me registraram quando eu era criança, pequena. Enfim, é o mesmo nascer de novo. Então tem muita essa predisposição, e é um outro país, uma outra cultura. Embora Portugal consuma muito da nossa cultura, das músicas, das novelas, também tem muito brasileiro em Portugal, então a gente tem uma facilidade de encontrar um restaurante brasileiro ou uma pizzaria que mete aquela borda recheada de chocolate na pizza, que para os italianos é um absurdo. Então, assim, é muito mais fácil por conta dessa proximidade, de fato. É a mesma língua? É a mesma língua, mas há formas de falar, é um português mais formal no falar. Nós temos muitos vícios de linguagem, então eles nos entendem mais do que nós entendemos, porque às vezes é um falar meio pra dentro, mas são boa gente. Se comunicar. Exato. E também são boa gente. Uli, e conta pra gente, assim, o seu fazer hoje lá. Pronto. Como o que é o escritório, né? O que vocês trabalham, e como foi também a questão de você se naturalizar portuguesa. Quando a gente falou aqui que ela é luso-brasileira, não foi um trocadilho, não foi brincadeira. Então, conta como foi esse processo, assim. E o que eu acho muito bacana é porque eu entendo que o projeto de vocês é mesmo trazer pessoas daqui de Sobral. E onde eu estou e o que eu faço tem total a ver de onde eu sou. Porque, vamos lá, eu, de qualquer forma, já moro lá há 6 anos. Quando eu completei os meus 5 anos de residência legal, porque de fato eu fui com visto, tive uma autorização de residência e depois entrei no mercado de trabalho. Eu poderia ter me naturalizado por tempo de residência, que são 5 anos morando de forma legal em território português. No entanto, muitas pessoas que vão assistir provavelmente já ouviram falar sobre aquela coisa, eu tenho um sobrenome, será se eu descendo, bababá, e veio o boom da situação dos judeus. Quem descende agora é dos judeus sefarditas. Então isso é uma lei, isso é um dispositivo legal que já está em texto
legislativo em Portugal desde 2015, mas esse boom da informação, porque também tudo é informação e a internet está aí para ajudar isso, foi mais ou menos ali em 2018, foi quando isso ficou mais em alta. E foi quando, de fato, eu e meu esposo, nós fizemos o meu próprio estudo genealógico. E aí, o que é que dizia esse texto legislativo naquela altura? Se alguma comunidade judaica sediada em Portugal, ela atestasse que, de fato, você descende de algum judeu sefardita, que foram aqueles judeus que residiam em Portugal, ou até mesmo na Espanha, porque essa lei também existia na Espanha. Eles foram perseguidos na altura da Inquisição, lá para 1500, então eles saíram de lá, eles sem olhar para trás, e muitos vieram para o Brasil. E eu descendo da primeira professora do Brasil, que foi Branca Dias, e ela chegou, quando ela veio para Recife. E daí ela teve filhos, e foi fazendo aquela árvore genealógica mesmo. A sua 15ª avó. Minha 15ª avó. E meu marido, muito curioso, dizia que nada, quando eu fizer os 5 anos eu dou entrada na minha nacionalidade. Desacreditei, né? E ele, não, vamos lá, tudo bem. Eu fui atrás da documentação, ele fez. Volto para o fato da internet ser muito positiva, porque já tinha muito documento disponível na internet que ajudou um bocado, que em 2015 não teria, né? Pronto. E assim, meu marido e eu era advogada, e o meu marido, ele não tem nada, no trabalho dele não tem nada a ver com isso. Enfim, e aí... E buscaram algum livro aqui de Sobral? Tinha algum registro que pode ajudar? É aí que eu volto para... Isso ainda não era advogada, né? Eu estava naquela fase de terminar o mestrado sem saber como é que eu ia me encaixar lá. E aí pronto, livros online, muitas coisas online. No entanto, nós tivemos sorte porque aqui em Sobral, nós temos sorte porque o nosso povo, nossa história é muito conservada, culturalmente conservada. Então eu tenho mesmo de levantar para falar sobre o livro do Padre Sadoc, são 5 volumes da cronologia sobralense. Então assim, ajudou muito, porque o que é que acontece? Como Branca Dias é uma judia muito importante, foi muito importante, sofreu mesmo perseguição pela Inquisição, ela é documentada, Branca Dias, as filhas, as netas, então ali a gente tem umas 5 gerações tranquilas, né, já garantidas. E aí vem para mim, minha mãe, meu avô, a mãe do meu avô, a avó do meu avô. Aí tudo bem, aqui eu consigo com registros nossos de casa. Agora tem esse buraco de ligar daqui até lá. Então aí que ficaria mais difícil, e foi quando o Padre Sadoc, que a gente teve muito apoio dessa literatura, conseguimos fazer o nosso estudo genealógico de uma forma muito amadora, porque a gente nunca tinha feito isso na vida antes, e foi reconhecido pela comunidade israelita de Lisboa, que toda essa literatura que nós usamos, inclusive do Padre Sadoc, é muito considerada em Lisboa, na comunidade israelita de Lisboa. Então não abriu precedente para exigência. Então assim, graças a Deus deu tudo certo, e eu não acreditava mesmo que pudesse dar certo. E aí, para chegar no meu âmbito profissional, depois disso eu apliquei para minha nacionalidade, e eu tenho uma grande amiga, que ela é de uma turma na frente do mestrado, e ela também é daqui, de Sobral, do Mucambo, a família dela. E aí o Arthur falou, meu marido, fala com ela, não é, porque isso era o meu maior segredo. E ele disse, fala com ela, não é justo a gente fazer isso escondido. Se a árvore dela for fácil, a gente tenta fazer dessa forma também. E eu e Larissa, a gente se encontra na nossa 8ª geração. A Larissa é sua sócia. E aí, hoje em dia, ela é minha sócia. Gente. E aí foi quando a gente começou a advogar juntas. Porque E aí vocês não se conheciam, né? A gente Vocês se conheceram Lá em Portugal, ela do Mucambo Sobral, com raízes em Sobral, e quando foram ver... Mas ela também viveu assim como eu em Fortaleza, né? Mas a gente não se conhecia, e eu acho que a gente... Mas eu também não posso dizer que a gente talvez não se conhecia, porque eu jamais pensei que a gente fosse se encontrar num outro país, né? E aí quando a gente... E vocês têm o mesmo sobrenome? Pronto. Aí o nome do nosso escritório é Melo Pontes Consultoria Internacional. Eu também sou Melo, eu também sou Pontes, então é como se fosse... Ela é Pontes. Ela é Pontes, eu sou Pontes também. Mas eu preferi segurar o Melo e ela o Pontes, porque é de onde sobe a árvore. Infelizmente, por mais que ela também seja Pontes, a gente não se encontra no Pontes. Na verdade, a família dela é Ponte. O meu Pontes mantiveram o S, e o Ponte e o Pontes dela tiraram. Então ela seguiu até o final com Pontes. No meu caso, eu vim pro Melo.
Mas a nossa árvore genealógica, de fato, se encaixa até a 8ª geração. E aí, por isso que eu escolhi o Melo e ela escolheu o Pontes. E é a mesma observação em relação aos advogados brasileiros e os advogados portugueses. Por que é que eu sou advogada lá? Porque na altura existia um acordo de reciprocidade, onde os advogados de Portugal poderiam ser advogados no Brasil. É mesmo passar por um procedimento documental, enfim. E eu consegui exercer a advocacia em Portugal por conta disso. Esse acordo, infelizmente... Só para o direito ou para outras profissões também? Outras profissões até existem alguns acordos entre as ordens profissionais, né? Mas isso é muito específico. Mas nessa altura existia entre a OAB e a OA, a OAB do Brasil e a Ordem dos Advogados lá de Portugal. Hoje em dia, infelizmente, não existe mais esse acordo de reciprocidade. Mas na altura existia. Então foi quando a Larice falou, amiga, vamos trabalhar com isso. Porque ela conhecia, nós fizemos muitos bons parceiros que faziam mesmo estudos genealógicos de uma forma mais profissional. O Arthur, de fato, foi uma forma mais amadora, assim, eu e meu marido foi de uma forma mais amadora. Mas ele que fez o estudo da Larice e que também foi concedido, né? Foi reconhecido, né? A descendência foi reconhecida. E com sucesso, exato. E pronto, então nós fizemos uma equipe muito bacana com alguns colegas que faziam mesmo esses estudos. Então eles meio que faziam o trabalho daqui, juntando documentação, eles são daqui, exato. E aí a gente entrava na fase da conservatória, que são os cartórios, né, que é para na altura de pedir a nacionalidade das pessoas pela via da naturalização, por serem descendentes de judeus sefarditas. Hoje em dia o texto legislativo sofreu algumas alterações, de fato a gente aguarda a regulamentação da lei, mas em bom rigor, agora para além da descendência comprovada e reconhecida por alguma comunidade judaica, sediada em Portugal, as pessoas vão ter de comprovar que residem em Portugal por 3 anos, num lapso de 15 anos. Em 15 anos residir por 3 anos, mas isso a gente ainda está esperando a regulamentação da lei. Mas é isso que vai acontecer. Então vocês têm agora um escritório, né, na cidade do Porto. Vamos deixar o arroba aqui, né? Vai ficar o arroba aqui. E vocês atendem gente de todo mundo, não é? Isso é muito bacana, porque nosso trabalho é mesmo... Quando a gente... vamos colocar internacional ou não no nome... Não é só porque a gente está em Portugal e nós atendemos muitos brasileiros. Não, a gente tem gente nos Estados Unidos, em outros países da Europa. Então a gente consegue, de uma certa forma, abraçar. Então, nosso comunicação... É muito gostoso, às vezes, quando os clientes chegam em Portugal, a gente conhece de outros lugares, conhece online, mas chegam em Portugal e quando a gente vai se conhecer. Porque, por exemplo, para aplicação de visto, né? Os brasileiros, por exemplo, não precisam de visto de turismo, não precisam de uma autorização para passar 3 meses na Europa, por exemplo. Se quiser passar mais do que esse tempo, pode pedir a prorrogação do visto por mesmo prazo, por até 3 meses, né? Mas se você quiser estudar, trabalhar ou qualquer outra coisa, nós não temos essa liberação, como muitos outros países. Então nós temos que solicitar esse visto ainda em território ou da sua nacionalidade ou da sua residência, de onde você reside, que muitos brasileiros moram aqui, como foi o meu caso. Então, o que é engraçado eu trabalho hoje em dia com o que eu poderia ter tido naquela época, eu teria feito um pouquinho de diferença. E eu e Lara, a gente fala muito sobre isso, que a gente passa pela dor, a gente sente o que as pessoas, às vezes é só para pedir a nacionalidade, para ter ali aquele reconhecimento, maravilha, aquele direito adquirido, mas muitas vezes são os clientes que querem mesmo migrar para Portugal. Então nós já passamos por isso. Vocês enxergaram a oportunidade nesse processo total. Então é bem mais humanizado, porque vocês nós tentamos, por exato, é o que nós tentamos, vocês sabem o que a pessoa está sentindo, exato, passando, a expectativa. Exato, Então é muito importante assim fazer como eu e Larice fizemos. Ir de forma planejada, porque agora Portugal está a passar por uma mudança. Existe hoje em dia um plano migratório muito bonito, porque estava meio que em colapso o sistema migratório, muita gente indo para Portugal e eles precisaram dar uma freada e ver o que de fato é prioridade, porque não adianta abraçar o mundo e quando as pessoas chegam lá não tem um suporte de saúde, de educação para as escolas, os filhos, assim. Então ficou tudo... Documentação é o mais importante. Então, de fato, o planejamento. Assim como, reitero, como eu e Lari nós conseguimos fazer. De fato, nem tudo vai sair perfeito. Porque a gente vai ter coisa que vai ser mais cara, vai ter, no meu caso, no mestrado, eu tive de passar um tempo meio que
esperando para me inscrever na minha dissertação. Eu fui quebrada, né? Eu comecei pelo segundo semestre porque o meu visto não saiu a tempo. Se eu soubesse, eu poderia mesmo ter ido e ter aplicado para a dispensa de visto, que eu poderia ter ido cursar, comprovar que eu fui, que eu entrei como turista, mas isso é um caso à parte, assim, que se eu soubesse dava para ter feito diferente, sabe? Mas enfim, e quando a pessoa chega lá com visto, tem a sua autorização de residência e permanece em Portugal. E é muito melhor e mais seguro do que pessoas que vão ver o que vai dar e por lá ficam. Sim. E assim, um profissional da saúde, por exemplo, que é formado no Brasil e que pretende atuar profissionalmente em Portugal, como é que seria o processo? Os médicos, né? A gente observa muito essa necessidade de revalidar. Como é que é o processo de revalidação do diploma? No caso da medicina, né? É muito interessante falar da medicina porque tem um sistema próprio de revalidação dos diplomas de medicina. Vamos falar assim que existe um Super Enem. Todos os anos existe uma prova nacional que é vinculada às universidades de medicina em Portugal e prazos. Então, por exemplo, no ano passado era até final de setembro. Então, até final de setembro, quem tivesse interesse, nós fazemos esse tipo de assessoria. Então, por exemplo, a pessoa reúne toda a documentação e ela submete toda a documentação junto ao site do MEC de Portugal, na plataforma, que é a DGS. Você seleciona todas as características do seu curso e qual é a universidade que você quer aquela revalidação. O que a DGS vai verificar é se aquela documentação basilar está lá, diploma, ementas, etc. e tal. E reencaminhar para a universidade. A universidade recebe. Isso, na verdade, é com qualquer tipo de reconhecimento, de revalidação de diploma. Mas no caso da medicina tem um prazo determinado, que geralmente no ano passado foi até setembro do ano passado. E aí todo mundo tinha aquele deadline para submeter. Na medida que chega para a universidade, ela vai analisar a documentação, ela vai ver se falta uma certificação, uma informação sobre como é que chega a média final, como é o percentual disso, daquilo e etc e tal. Nós, como brasileiros, nós não precisamos, os médicos brasileiros, não precisam passar pela prova de português obrigatório, porque somos comunidade que fala a língua portuguesa. Depois disso, sempre no ano seguinte, existem algumas provas de conhecimento, provas de análise de um caso concreto e a apresentação final de um trabalho. Pode ser de uma dissertação de mestrado, pode ser um artigo científico que você já tenha publicado. E depois disso, se você tiver sucesso em todas as provas, você tem como reconhecido o seu grau acadêmico em Portugal, de médico, de mestrado integrado, porque aqui no Brasil, a licenciatura, o bacharel em medicina, o médico, ele tem um período acadêmico maior, mais extenso, comparado ao período da licenciatura em Portugal, soma-se a licenciatura e o mestrado. Então, depois de ter reconhecido, existe a inscrição na Ordem dos Médicos em Portugal, que para exercer você precisa comprovar 3 anos de prática médica no seu país onde você tem aquele grau conferido. E aí depois você reconhece as suas especialidades. Então quem acabou de se formar... Você pode, assim, faça a prova. Exato. Esse estágio, pelo menos lá, ou aqui no Brasil de 3 anos. Exato. Você precisa comprovar que você tem prática para que você consiga se inscrever na Ordem dos Médicos. Para você ter o que eles chamam de autonomia. Que aí você vai atuar como um geralzão, não é? Uhum. E aí, à medida, você vai reconhecendo se você já tiver especialidade ou qualquer coisa do tipo. Mas nada impede que um recém-formado em medicina possa, de fato, revalidar já o seu diploma. Mas tem de estar preparado para provas escritas, que tem mesmo um edital, a análise de um caso em concreto e depois a apresentação de um trabalho final. Aí no caso, o médico que já tem uma especialização, né, uma residência, por exemplo, em dermatologia, como é que ele faz para atuar como dermatologista lá? E aí é mais ou menos o mesmo procedimento, mas isso já é junto à Ordem dos Médicos. Então ele vai fazer agora a revalidação da especialidade dele junto da Ordem dos Médicos de Portugal. E vocês dão toda essa assessoria? Sim. Eu até ia perguntar, porque assim, você falou, fez tudo sozinha no início, você, a Lari, né? O escritório de vocês dá todo esse suporte? Sim, porque principalmente pelo que eu passei, né? Eu não sei se a Larissa teve alguma falta de comunicação da faculdade, mas provavelmente deve ter tido.
Eu não sabia, eles não me respondiam, eu não sabia se eu já ia conseguir ir para esse semestre por conta da demora do meu visto ou só no ano seguinte. Então, quando a gente fala sobre pessoas que ainda estão aqui no país, que não é o país que nós trabalhamos, facilita na ligação, facilita em ir lá, facilita até mesmo por procuração, porque nós somos advogados, então nós podemos fazer sob representação. O que nós não podemos é quando, por exemplo, quando a nacionalidade de uma pessoa sai e aí tem que tirar cartão de cidadão e passaporte, biometria, foto, nós não podemos fazer esse tipo de representação. E nem fazer as provas da revalidação dos médicos, né? Então, assim, é óbvio que há alguma limitação, mas a gente está aí mais para ajudar do que para complementar, né, de alguma forma. Super interessante. Muito. A gente vai deixar o contato de vocês também, tá? Exato. Aqui embaixo, para quem tiver interesse. E tá Conversar, né? acompanhando Ter o essa Instagram. assessoria desses advogados maravilhosos. É o Instagram da Larice, porque Pronto. eu sou mais no backstage. Se eu tô aqui é porque fiquei muito feliz com o convite, porque para além da oportunidade de falar sobre o meu trabalho, é também falar sobre de onde eu vim, sobre, enfim, o que Sobral representou para mim, o que todo o centro histórico conservado de Sobral refletiu no que eu, como advogada, como já portuguesa, como isso contribuiu muito, na verdade. Então fez e faz muito sentido estar aqui com você. É uma grande amiga sobralense. E Yulia, assim, você falou sobre acompanhar visto, né, a revalidação. O que mais que o escritório de vocês podem dar esse suporte, esse acompanhamento para o imigrante? Não só para o brasileiro, vocês dão para outros também, né, de outros países. Fala um pouco também desses outros serviços que vocês oferecem lá. O que é muito importante é que, assim, às vezes para imigrar, não é só a aplicação de um visto. Você precisa de outros documentos, você precisa... É desde o imigrante sair daqui até chegar lá. Então, há várias outras situações, como a abertura de conta, o pedido de número de identificação fiscal. E quando o imigrante chega... como você falou, é nascer de novo, com toda a documentação, identificação. E quando o imigrante de visto chega em Portugal, nós fazemos o acompanhamento com a autorização de residência, porque vem o visto ali de 4 meses na vinheta do passaporte. Depois da emissão do visto, que vem ali na vinheta do passaporte, que o imigrante chega em Portugal... ele tem de ir de novo ao setor de estrangeiros para apresentar toda aquela documentação. Olha, vim, estou aqui, tenho toda a documentação mais uma vez, e aí é emitida uma autorização de residência. Então nós fazemos todo esse acompanhamento, assim como nos processos de nacionalidade, assim como nos processos de revalidação de diploma. Então, processos judiciais. Nos processos judiciais que nós fazemos são os reconhecimentos de sentença estrangeira. Isso porque algumas sentenças emitidas aqui em Portugal, como é o reconhecimento de uma união estável, a gente consegue fazer que a pessoa tenha a nacionalidade porque tem uma união estável com alguém. Não é como o casamento, a união estável. Em Portugal, a gente tem que reconhecer essa sentença para que tenha validade em Portugal, para que a pessoa tenha o direito de pedir a nacionalidade. Um reconhecimento de paternidade. Então, a gente faz também esse processo judicial no que tange a reconhecimento de sentença estrangeira junto ao Judicial de Portugal. E entre várias outras situações que aparecem no nosso meio do caminho e a gente tem que tentar auxiliar de certa forma, porque falo de novo, é começar de novo, tem muitas entrelinhas, tem muita... Às vezes numa consulta jurídica a pessoa já vem toda animada, nossa, mas é muita burocracia. É muita burocracia. Não, mas só vai quem realmente quer, né? Sim. Só vai quem realmente coloca aquilo como prioridade. Eu tive muitos percalços que eu poderia simplesmente falar que eu não ia. E eu fui, sabe, assim, sem assessoria, sem nada. Se a gente tá aqui para ajudar, para somar, né? Então, e o que eu costumo dizer eu consegui ir de uma forma muito amadora, sabe? Então, e deu tudo certo. Mas não digo assim, migre, é maravilhoso. Porque cada pessoa é cada pessoa, cada propósito é cada propósito, o objetivo é cada objetivo. Eu, graças a Deus, tive um caminho trilhado de uma forma muito tranquila, assim, graças a Deus mesmo. Eu conheci pessoas maravilhosas, portugueses maravilhosos. Existe sim a xenofobia, eu não vou dizer que pelo fato de eu não ter passado por casos muito preocupantes, eu não vou dizer que não existe, porque eu conheço pessoas muito próximas que passaram por isso, mas eu acho que vai muito do que você tem para oferecer
para contribuir com o país. Então, tô lá, tô trabalhando, tô contribuindo para a segurança social, porque vale ressaltar que depois dos portugueses, quem mais contribui para a segurança social de Portugal são brasileiros. Então também tem muito brasileiro que vai fazer besteira. Tem sim, vai ilegal, vai irregular, mas também tem muita gente boa no meio do caminho. Então eu acho que é muito que você emana e... Sim, e recebe, né? É o universo. Uli, e assim, você é muito jovem e tem trilhado todo um caminho, uma história, uma carreira de sucesso em tão pouco tempo, né? E aí, assim, que mensagem você poderia deixar para essa juventude, para a galera que está nos assistindo e que também tem essa pretensão, sabe, assim, de persistir como você persistiu, de lutar, porque aqui é tudo bonitinho contando essa história, mas imagino que não foi fácil. Os bastidores só você sabe como é que foi. De fato. Eu nunca tinha, Bruna, parado pra pensar nisso de o que dizer para os mais novos, ou então pra chegar... Tão jovem, né? Não, porque eu não acho que seja assim. Eu acho que até tem um pouco de defeito de, às vezes, quando eu conquisto alguma coisa, eu fico... Ah, tá bom, era só isso aqui que... Tá básico. É o básico. Mas não fez mais do que a obrigação. Não, exato, eu tinha muito isso. Mas eu acho que o mais importante mesmo, isso eu falo alto para que eu escute e valorize mais. Porque não é às vezes muito o que você... O mestrado que você passou, ou... Não, eu acho que não é mais o resultado, é mesmo o processo. Então, se você passou por aquilo, aquela angústia, não foi fácil, mas você tá ali, aproveita mais aquele momento de se parabeniza mais e não diga nunca. Porque, como eu falei que eu nunca ia morar fora, jamais. No máximo ia voltar para Sobral. Não, eu fiz pela segunda vez e tô lá. Se eu vou ficar por muito tempo, pode ser, eu vivo um dia de cada dia, sabe? Mas eu mordi muito a minha língua. Então eu acho que é mesmo se permitir e... É até esquisito, assim, pra mim dar exemplo, falar o que é pra fazer, mas é mesmo... Falo alto para lembrar. Valorize mais o processo, não tanto o resultado final. É viver o processo. E vai, não desista fácil. Principalmente porque emigrar não é fácil. Por tudo, pela burocracia, pela cultura, mas também se não der certo, tenho várias amigas, tenho algumas amigas que puderam ir, não gostaram ou voltaram, algumas pessoas que eu conheço, como também tem muitas pessoas que se identificaram. Também se você foi, se não bateu, tá tudo certo também. Cada um tem a sua experiência. Mas tente, exato. Eu também não sei se eu vou ficar lá, se eu vou voltar para o Brasil. Quando vai para Sobral. Então, eu prefiro não... Eu trabalho agora. O que eu posso fazer melhor o meu trabalho momento hoje? presente. Sim, parece que você até é aluna da Luísa. Não, mas eu já fui mesmo. Aliás, vocês eram da mesma turma. Sim, não, mas eu lembro mesmo que tinha uma pessoa de Portugal na época da pandemia. Meu Deus. Que ela abriu a turma online. Eu lembro assim. Todo mundo mais difícil. Não lembrava que era ela e agora eu comentei. É isso, pois eu sou... muito educada pela minha tia, porque eu aprendi direitinho. Eu vivo, o melhor que eu posso fazer, é uma consultoria jurídica que eu tenho para fazer, eu vou dar o melhor que eu tenho para fazer aqui. Então, eu estudei para isso, é o que eu sei, eu não sei de tudo também, mas se eu não souber, eu vou atrás, vou tentar dar o melhor para aquela pessoa que está confiando o tempo dela, o dinheiro dela, a expectativa dela. Então, assim, eu tento dar o meu melhor. É isso, e no momento presente mesmo. Mas você não deixou esse recado só para os mais jovens, não, porque eu não sou mais jovem que você, mas eu captei a mensagem também, então. Exatamente. Obrigada. Mulher, assim, a gente sempre faz uma pergunta no final. E eu vou fazer a mesma pergunta, porque assim, ela é jovem, mas eu vou fazer, tá, Bruna? Mas ela é bem madura. Ela é bem madura, por isso que eu vou fazer. Se você pudesse falar com a Uli de 9, 10 anos atrás, o que é que você diria para ela? A Uli da faculdade. Sim. Eu tinha muitos medos. Eu me tremia de falar da dissertação, da monografia. Tá vendo? Fiz uma dissertação de mestrado. Eu tinha muito medo de não passar na ordem, de não passar não conseguir terminar a faculdade. Tinha muito medo do que as pessoas diziam que era muito difícil. E eu acho que o medo me travou um pouco. Mas eu consegui. Talvez se eu não tivesse tanto medo do novo, e isso falo mais alto, o processo, o novo às vezes aterroriza muito, às vezes me aterroriza um pouquinho. Mas eu acho que é tentar desmistificar o medo, porque tem tanta coisa bacana assim
na caminhada, sabe? Tudo bem, eu faço 30 anos esse ano. E aí as pessoas falam muito sobre a crise dos 30, vou fazer 30 anos. Não tenho isso. Uma bebê. Mas eu não tenho isso, porque eu lembro de tudo não, mas eu tenho muitas memórias do que eu fiz, do que eu não gostei, do que eu errei, do que eu era uma criança muito danada, enfim. Mas eu acho que eu consegui aproveitar muito cada momento. E não vejo que, eu tenho 30 anos. Não, olha o que eu já fiz com 30 anos. Olha o que eu já curti. Pessoas maravilhosas que cruzaram o meu caminho. Coisas que eu já errei, que eu perdi, que eu não passei numa prova. Mas e daí pra frente, sabe? Eu acho que a gente pode quantas lições foram pegar aprendidas. aquilo, exato. A coisa de falar, ruguinha, não sei o quê, bababá. Sei lá, Faz porque eu parte ri do demais, eu processo. chorei demais. Aí eu penso mais dessa forma. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi, né, Luiz? Exato. Eu fiquei meio nessa coisa de dizer, meu Deus, quando a tia Luiz me deu o filhinho dela pra eu ser madrinha, eu fiquei. Também é madrinha. São comadres. Sim, somos amigas, tia, sobrinha e comadre, tudo. E aí eu fiquei, nossa, eu sou adulta? Eu posso ser gente grande. uma criança. E ele já tem 4 anos, aí eu fico quase 4 anos. Aí eu acho que. Eu acho que sim, mas uma coisa que me fez me conhecer foi morar fora. E morar sozinha. Porque é só você É você e você. por você. E aí você conhece os seus gostos, o seu ritmo, do que é que você realmente gosta, da forma como você se sente bem, sabe? Então eu acho que foi muito significativo que talvez se eu tivesse ficado naquele meu trabalho confortável, trabalhando na promotoria, são muitos e sis, né? A gente pensa nos muitos e sis, mas eu acho que o medo me travou um pouco. Eu acho que continuo com medo do novo, o novo me aterroriza um pouco às vezes. Mas você vai me Aí eu respiro e aí eu vai. Assim, ela disse, tia Luiz, né, conversando comigo com a Bruna, nossa, não sei se eu tenho muita história pra falar. Nossa! Gente, ela só tem 30 anos, daqui 10 anos a gente chama ela de novo, amiga. Menos de 10, amiga. Acho que menos de 10, Fico tá? muito feliz, fico muito grata mesmo. Tia Luiz Foi uma honra. Foi uma honra receber você e ouvir a sua história. Pessoas de Sobral que tem uma história bacana. Eu falei, eu sou de Sobral, mas eu tenho uma história tão bacana assim. Mas pronto, se eu puder de alguma forma, se alguém se interessa, assim, se for interessante, se algo coçar a orelhinha de uma pessoa do tipo, nossa, eu quero morar em Portugal, como é que eu posso fazer? Como que... Não só isso, não só sobre isso, porque também minha vida não é só sobre isso, mas... Sei lá, eu nunca pensei assim, nossa, eu sou uma inspiração para alguém, mas pronto, fico feliz pelo convite. E não só na parte da imigração, né? Mas isso que eu tô, sabe? E sempre voltar para Sobral e tomar Guaraná. Se permitir viver. Exato. E a gente tem que chamar de novo para ela tomar o Guaraná Del Rio. Depois a gente brinda. E também tem um assunto muito interessante que a Uli fez, a especialização dela e o mestrado, que é sobre tráfico de seres humanos. E aí já pode ser outro momento, né? Ela volta. A Luísa sempre falou. Brasil, ela volta aqui com as Sim, amigas. ela sempre falou com muito carinho, né? Ela falava, a Uli vai estar de férias, então então vamos. Ai, que a gente já vai estar com Eu fico muito feliz mesmo. Contem sempre comigo. Foi uma honra. Muito obrigada. Mesmo, de verdade, conversar com você. Obrigada. E nós vamos encerrando o podcast das amigas. Assistam, curtam, encaminhem e até o próximo.